pouquinho do Tricolor, porque o Tricolor, depois do empate amargo diante do PSTC no último final de semana, o Tricolor se representou hoje e agora começa a preparação visando o jogo de domingo diante do Grêmio Maringá. Boa tarde, Mari Becker. Boa tarde, TT. Boa tarde aos nossos colegas e a todos os ouvintes da Jovem Pan News. O Paraná se representou hoje pela manhã no CT Ninho da Gralha. O Marcão começou aí o treinamento revendo algumas questões, né, do último jogo, aí mostrou no vídeo, fez, né, aquela análise sobre a última partida. Depois os jogadores foram para campo e daí teve o retorno do volante Gui Marques. O Gui Marques já voltou a treinar normalmente com o time. Então pode voltar a equipe, né, aí no próximo domingo. O Marcão, que por causa da saída do Gui Marques, precisou fazer mudanças na equipe, aí trocou a dupla de zaga, porque o Marcão também estava suspenso, e aí jogou Alan Ferreira e Luiz Eduardo, e colocou o Giovani no lugar, na vaga do Gui Marques, para fazer a função que o Gui estava fazendo. E o Marcão falou sobre isso depois da partida contra o PSTC, falou sobre a utilização do Giovani naquela posição. O Giovani já vinha treinando ali no começo, ali eu já tinha treinado, é um jogador que tem essa versatilidade ali de jogar de volante, e como o adversário tinha muita bola aérea, eu procurei reforçar ali, fez uma boa partida, acho que deu uma sustentação boa. Mas durante a semana a gente vai ver qual que é as possibilidades e qual que é as alternativas que a gente tem para que a gente monte uma equipe competitiva, que a gente possa conquistar o nosso resultado, que é a vitória, para a gente resgatar a confiança do torcedor. Palavras do Marcão então sobre o Giovani. O Giovani que fez uma boa partida na posição ali, né, Dalk? Fez. O Giovani foi muito bem ali. Eu até me surpreendi um pouco, né, porque o Marcão optou por fazer mais mudanças, né? Aparentemente ele não tem confiança nenhuma no Romário, né? O Romário que jogou junto com o Pitbull, inclusive, né? No comercial. Era a dupla de volantes do comercial. E ele preferiu por colocar 2 novos atletas na zaga, fazer uma zaga completamente diferente, já que o Marcão tinha sido expulso no último jogo. Tirou o Giovani do lugar dele, colocou como volante e o Giovani foi bem, né? A zaga também não foi mal, tá? Primeiro tempo principalmente. Só que daí o Luiz Eduardo, ele sai por conta do cartão, né? O Marcão até falou sobre isso na coletiva, você trouxe ontem, né, Mari? Que ele tava com medo de uma compensação pela expulsão e pela pressão dos torcedores que estavam lá, porque a arbitragem foi muito xingada, né, com a expulsão do jogador do PSTC, e ele ficou com medo dessa alteração, de existir uma compensação, tanto que ele tira o Romarinho, tira o Luiz Eduardo, e daí com o Júlio Vaz na zaga, a defesa dá uma desestabilizada um pouquinho maior e acaba acontecendo os 2 gols da equipe do PSTC, né? O mérito do PSTC também, que criou as oportunidades, criou as jogadas, né? Mas o que me incomodou mesmo nessa questão toda foi a falta de confiança em alguns atletas no banco de reservas, no Romário principalmente, porque existe um momento que o Paraná tá vencendo por 2-1, que ele opta por colocar mais um atacante, recuar um outro atacante para o meio de campo como um segundo volante, para simplesmente colocar ele coloca um ponta como segundo volante, ao invés de colocar o Romário, já que o Pitbull cansou, né? Então isso me incomodou. O Romário que vinha entrando no lugar do Pitbull sempre, né? Nas outras 2 partidas, era a substituição sempre foi essa, sai o Pitbull e entra o Romário. E era um momento que você precisava de força de marcação, Jana. É o natural que acontece nos jogos, né? Você tá ganhando o jogo, você tem que marcar, tem que segurar ali o resultado e não colocar mais um atacante, né? Então foi uma atitude um pouco incompreensível ali pro técnico Marcão. Eu acho que ele foi também muito cobrado por conta disso, né? O próprio torcedor queria cobrar dentro do vestiário.
Exatamente. Outra questão que foi levantada, né, na coletiva que o Marcão falou foi sobre as finalizações, né, do Paraná, a decisão no último terço. O Paraná teve algumas chances de ampliar o placar ali no 3-0, 2 vezes com o Diogo Carlos, teve uma vez com o Tanque também, né, que o Tanque ficou cara a cara com o goleiro Matheus ali. Deu um e tapa não, a mais na bola. não conseguiu dominar e a bola acabou ficando com o goleiro, e o Marcão falou sobre isso também na coletiva. O que mais trabalhei essa semana foi o último terço, né? Eu falo, e aí nem sou eu que falo, tem uma frase do Guardiola que ele trabalha até o último terço e cria opções, mas a tomada de decisão é do atleta. A gente cria as opções de tabelas, de infiltrações, de ultrapassagem, de cruzamento, aonde que eu vou cruzar. Só que quem toma a decisão do atleta e qualquer sistema de jogo, seja o que faz a diferença de todo o sistema é a qualidade individual do atleta, a tomada de decisão do atleta, né? Então, assim, a gente criou, tem o lado positivo, mas a gente tem que melhorar a nossa tomada de decisão, e é isso que a gente vai tentar melhorar cada vez mais, para que a gente possa matar o jogo, né? Nós tivemos a oportunidade de matar o jogo com finalização. O goleiro também fez 2 defesas boas ali, mas isso aí também não serve como desculpa. Por mais que a gente não tivesse feito, a gente estava com o resultado, com um a mais, e a gente não soube usar isso aí a nosso favor. Palavras então do Marcão, ele que vai ter agora 5 dias, contando com hoje, né, mais 4 dias para preparar a equipe aí para enfrentar o Grêmio Maringá. E as informações de bastidores que eu tenho é que o Marcão já tá pressionado no cargo, então a diretoria... Mas nem perdeu, tá invicto, gente. E aí... O futebol brasileiro tá muito... uma vitória, né, e aí 2 empates em que o Paraná sai na frente e cede o empate pro adversário, mas não teve nenhuma derrota. É que foram 2 empates com gosto de derrota, né? Primeiro com a torcida ao lado apoiando, aí teve a questão da ansiedade, né, da presença do torcedor e o jogador querer mostrar trabalho, e acabou cedendo o empate, né? Tava vencendo a partida também. E aí esse jogo fora de casa em que o Paraná sai na frente, tem o resultado, tá no controle da partida e acaba tomando empate. Então, por mais que seja um jogo como visitante, a sensação foi de derrota, né? Muito mais do que contra o Andraus. Porque o Paraná tava com um a mais. Um a mais. Né? Então, assim, a tomada de decisão errada dos atacantes e a tomada de decisão errada do treinador. Eu acho muito cedo uma pressão dessa, claro. Só que se você for comparar com o que acontece no futebol brasileiro, né? Esses 3 jogos representam praticamente 10 jogos, 12 jogos numa Série A de Campeonato Brasileiro, né? Porque é quase 1/3 já da competição que já aconteceu, né? E eu coloquei na conta do Marcão o empate, né? Por conta das alterações erradas, da saída do Lilio. Muito cedo, né? A saída do Lilio aconteceu muito cedo. O Lilio, além do gol que ele tinha marcado, ele marcou outro gol que foi anulado pela arbitragem, né, no começo do segundo tempo, e ele estava conseguindo segurar a bola. A expulsão foi uma falta em cima dele. E ele falou que foi a opção do treinador, né, Mário? Aí eu vou falar um negócio, aí me desculpe, Lilio, mas faltou um pouquinho de senso para o jogador. Porque eu pedi pra Mari fazer essa pergunta ainda, né? Falei, Mari, pergunta pro Lilio, por favor, por que ele saiu? Se o Lilio sentiu algo assim, né? Porque daí depois membros da comissão técnica me falaram, não, ele tava bastante cansado. Isso depois já do Lilio ter falado pra Mari. Bom, ele tava bastante cansado, por isso que a gente teve que tirar, né? E conversando pós-jogo mesmo, antes, logo depois da coletiva do Marcão, ou durante a coletiva do Marcão, não lembro exatamente. Eu acho que faltou um pouquinho de senso pra ele também, né? Porque daí ele joga a bomba completamente no colo do Marcão, né? O Lilio, essa substituição costuma acontecer também nos outros 2 jogos. O Lilio também saiu, só que no primeiro jogo o Lucas Gadelha não estava à disposição, entrou o Adílio, e no segundo jogo entrou o Lucas Gadelha, só que as substituições aconteceram mais tarde, né? O Lilio saiu depois, mas dessa vez saiu nos 15 minutos do segundo tempo.
Quando desmonta o sistema ofensivo inteiro, como aconteceu no jogo, porque sai o Lilio, entra o Gadelha, sai o Tanque, entra o Adílio, tinha saído já o Romarinho para a entrada do Diogo Carlos, depois sai o Pitbull, o Diogo Carlos vem como segundo volante e entra o Luan Caquim. Isso desconfigurou totalmente o ataque do Paraná. Eles não se encontraram em momento algum, eles não criaram mais nenhuma oportunidade para conseguir fazer um gol. E esse daí para mim é o grande problema. Porque eu entendo as trocas, eu entendo ter que trocar, entendo querer dar um gás novo, só que a partir do momento que a qualidade sai de 10 para 2, né, de 8 para 1, de 8 para 2, né? Aumentam os riscos de você não conseguir ter... Acontece uma coisa como aconteceu de levar um empate. Você não tem, às vezes, qualidade suficiente para conseguir voltar ao jogo, a tentar vencer. E esse é um grande problema. E é um time que tá treinando há um mês e meio. E eu vou fazer uma comparação com o Coritiba nesse caso. O Coritiba também tá sofrendo com isso. O Coritiba contra o São Paulo tava vencendo até os 36, já tinha trocado todo mundo. Aí quando chega ali, leva o gol de empate, não tem força, talvez não tenha nem qualidade suficiente para conseguir fazer o 2-1. Contra o Vasco, mesma coisa. Já tinha saído todo mundo. Contra o Atlético, tava ganhando aos 87, aos 42 do segundo tempo, já tinha trocado todo mundo do meio pra frente e você não vai ter talvez a mesma qualidade para você conseguir fazer o gol, o 3-2, né? Obviamente o Atlético conseguiu a virada, mas, entendeu? Então eu acho que às vezes você precisa ter algum jogador de mais segurança que você possa manter. O Tanque foi bem no jogo, o Romarinho foi bem no jogo, o Lilio foi muito bem no jogo, o meia, o 10, o João Gabriel. O João Gabriel jogou muito, tanto que ele foi eleito para a partida. Inclusive, o João Gabriel ganhou ontem o prêmio de melhor meio-campista da Série A3 do Campeonato Paulista. Ele jogava lá na Matonense. E aí ontem foi eleito o melhor meio-campista do campeonato. Muito bom jogador. Ele foi muito bem no São Caetano também ano passado, né? Foi lá que o Marcão começou a ficar de olho nele e ver que os números chamavam a atenção e que se encaixaria dentro do que o Paraná precisava. Então ele veio justamente para ser esse camisa 10. E é um jogador que vem tendo boas atuações em todas as partidas, né? Não é aquele jogador que entra ali, vai bem num jogo e depois cai de produção. Não, ele vem mantendo essa contribuição muito importante para o Paraná. Mas, como o Dalgo falou, né? Certamente as substituições ali acabaram pesando contra o Paraná, que tinha um jogador a mais e acabou desperdiçando essa oportunidade de vencer um jogo importantíssimo. O PSTC é um adversário direto nessa briga, né? Agora, eu acho que o jogo do próximo domingo tem que ser olhado também com muita cautela. Porque se a gente olha a tabela da divisão de acesso, tá lá o Grêmio Maringá em nono, com apenas 3 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Porém, o Grêmio Maringá tem 3 pontos ganhos, o Paraná tem 5. Se o Grêmio Maringá ganha, ele passa o Paraná. Então, quer dizer, como o Dalk já comentou, é um campeonato tiro curto, não tem muito tempo para pensar. Quer dizer, essa semana tem tempo para treinar, vai ter a semana toda de treinamento. E a gente já falou aqui no Bate-Pronto de ontem que os pontos que o Paraná desperdiçou nesses 2 empates, lá na frente podem acabar fazendo falta. E lembrar também que o Grêmio Maringá é o atual campeão da 3ª divisão. Uma coisa só, um detalhezinho muito curioso. O campo, extremamente pequeno. 100 por 80. Não era pra cansar tanto. Exatamente. 100 por 80. Muito pequeno. Muito pequeno. Se dava um tapa na bola pra frente, você tava quase na linha de fundo. É a dimensão mínima, né? É a dimensão mínima, 100 por 80. Né? Então era bem estranho até de ver o jogo. Foi bem estranho. Mas como a TT falou, tem que se cuidar. O Grêmio Maringá tá com 3 pontos. É o 9º colocado. Beleza, ganhando o Paraná, passa o Paraná. Né? Então de vice-lanterna ele pode ir pra 3ª colocação com uma vitória. Muito difícil o campeonato. É um jogo chave, né? Total. Porque se troca ali de posição, se o Paraná despenca na tabela, aí outras questões começam também a pesar, né? O Paraná ainda tá dentro da zona de classificação, né? Tá em 3º lugar, mas aí justamente se perde esse jogo, a pressão no Marcão aumenta, aí o time já não presta. A torcida já tava pressionando, né? No final do jogo, a torcida queria conversar com membros da comissão do Paraná, porque eles queriam falar com eles, conversar já ali depois do jogo. Então
Então vai ter toda essa pressão, acho que até inclusive contra o Grêmio Maringá, provavelmente a torcida vai estar presente lá fora do estádio, já que não pode ter torcida dentro, né, nessa partida. Então já vai aumentar, né, toda essa pressão aí em cima do Paraná. E o Paraná precisa saber lidar com essa pressão. Eu entendo que talvez boa parte dos jogadores não estejam acostumados com uma torcida grande como a do Paraná, com uma torcida que está e se faz sempre presente, né? O Paraná ficou 9 meses sem jogar, né? E eu passo ali pelo caminho ali na frente da torcida organizada e, os caras estavam ali quase todo final de semana juntos, sabe? Então, os caras estavam realmente engajados e esperando, né, o Paraná voltar. Então, e aí eu entendo muito mais a torcida do Paraná nesse sentido de que há 3 anos atrás o Paraná jogava a Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná em 2020 foi líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 4 quedas em 4 temporadas, né? Então é muita coisa. E na entrevista coletiva depois do empate com o PSTC, o técnico Marcão até ressaltou a questão da força mental, né? De estar ganhando e ceder o empate, e enfim. E eu acho que nessa semana que ele vai ter de trabalho, ele vai ter que principalmente trabalhar a cabeça dos jogadores, né? Para ter essa resiliência para segurar o resultado de vitória até o final da partida. Uma coisa que é muito importante ressaltar é que pelo menos, né, TT, o Paraná tá abrindo 2-0. E não perdeu até aqui, 3 jogos e tá invicto. Porque o problema seria ter que ter força mental para recuperar o placar de 2-0. Tá sempre saindo na frente, né? Sempre sai na frente, sempre consegue fazer o segundo gol. O Paraná tem jogado muito bem o primeiro tempo. Então o Paraná precisa manter o placar. O Paraná tem que parar de sofrer desnecessariamente. É claro que vai ter imposição do adversário, vai ter vontade do adversário, mas na minha concepção é inadmissível. Você tá vencendo 2-0, jogando contra 10 e não conseguir vencer. E aí tá o que pode entrar a questão física de talvez os jogadores não conseguirem jogar os 90 minutos e, né, manter, por exemplo, o Liliu. Teria que manter o Liliu até o final do jogo? Não vejo que tem que manter o Liliu até o final do jogo, porque depende muito da questão física realmente. Só que eu acho que o Liliu saiu muito cedo, porque o Liliu tava conseguindo segurar a bola mais do que ninguém, né? O Paraná estava criando oportunidades quando o Liliu estava em campo. E é claro que o Liliu é muito superior a qualquer outro que tem na posição no Paraná. Só que o grande problema é que você não pode depender só do Liliu. Só que eu acho que enquanto ele ainda consegue jogar, você precisa mantê-lo ali. Né? O Paraná não tem um calendário cheio para jogar quarta e domingo. E apesar eu acho que é mais uma questão muitas vezes de fazer tantas alterações no time e aí o time se desmontar, né, estrategicamente, porque é um time que se conhece há pouco tempo ainda, do que a questão física, porque a maioria desses jogadores estavam jogando desde o início da temporada em outros campeonatos, né? No Campeonato Paulista, 8 jogadores vieram de lá, no Nordeste, Goiás, e aí de Santa Catarina também. Então são jogadores que estão bem fisicamente, não estão sofrendo com lesões, né? Apesar de alguns jogadores desfalcarem aí o Paraná, como o caso do Furlan, que não deve voltar, enfim. Então eu acho que é mais essa questão mesmo de ajustes táticos ali na partida do que questões físicas, né? Porque são jogadores experientes também, até quando a gente fala desse envolvimento da torcida, dessa ansiedade às vezes de mostrar trabalho, também é algo às vezes um pouco difícil de entender, mas eu acho que é uma questão de, talvez por ter sido o comecinho ali do campeonato e os jogadores ainda não conheciam a torcida do Paraná. Claro, causa, né, esse primeiro contato, esse sentimento ainda de estar se conectando com essa torcida, então talvez pudesse realmente gerar uma certa ansiedade, mas são jogadores que já passaram por vários estados, né, são experientes, não são garotos que estão subindo da base, né, a maioria do time, então eu acho que é uma questão que os jogadores têm que aprender a lidar também, né, tanto com o apoio da torcida quando estiver, né, quando a torcida do Paraná viajar para poder acompanhar os jogos como visitantes e também quando o Paraná Clube certamente sofrer determinadas pressões por conta dos resultados.